produção de cotas associadas no desenho costuma ser uma operação bem interessante de ser realizada. Você simplesmente vai apontando as posições que interessa definir, usa o botão do meio e o resultado vai aparecendo. Depois de concluir todo o conjunto, quando volta para o menu anterior, vem uma opção do totalizador, ou seja, quando você está trabalhando no seu desenho, pode obter o resultado imediatamente. Mas há situações em que você precisa interromper o trabalho. Vamos ver uma situação assim. Estou cotando esse projeto no primeiro ponto, segundo ponto, usando o comando sequência, clicando no terceiro ponto, quarto ponto, e ao clicar no quinto ponto eu errei o ponto referente para dar continuação da sequência. Neste momento, existe alguma forma de eu continuar cotando sem ter que apagar ou retornar? Existem várias formas de você corrigir esse pequeno erro. Uma delas, por exemplo, é usar o Ctrl Z e eliminar o último trecho. Mas, para não perder a sequência, você precisa trazer, o seu cursor está naquela posição que foi capturada erradamente, você precisa trazer ele para a posição correta, que era o último cota. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova cota, como se estivesse trazendo da direita para a esquerda. E novamente cancelo o desenho daquele trecho. Assim, o meu cursor agora, originalmente, está nessa posição aqui. Então eu posso prosseguir normalmente. O segredo para obter as cotas corretamente é você procurar com o cursor uma posição que seja fácil de ser visualizada e especialmente facilite o processo de captura. Olhe que o cursor está na posição levemente à direita, então se eu usar o botão do meio de precisão, ele vai capturar automaticamente aquela posição. Definido o último trecho, volto para o menu anterior e a opção total. Vou voltar agora àquela situação anterior, do trecho de cota capturada erradamente. Uma outra maneira de fazer é simplesmente você seguir adiante com o ponto, mesmo considerando que a última cota ou o último trecho está posicionado numa localização equivocada. Depois nós vamos ver como corrigir isso. Mas eu posso seguir adiante o meu trabalho simplesmente fazendo a captura das informações e concluindo o trecho todo para obter o resultado. E agora vou entrar nesse detalhe específico aqui para fazermos a correção. Eu tenho duas cotas que me interessam trabalhar, 95 e 20. Vou lá no menu de Layers, eu tenho uma layer auxiliar, vou deixar essa layer auxiliar desligada. Então, o meu trabalho será mover para a layer auxiliar, por entidade, essa cota e essa cota. Ou seja, nesse momento, temporariamente, eu fiz a transferência de dois trechos da cota para a layer auxiliar. E vou lá no menu de Layers, vou voltar agora para o menu principal, Layers, liga e desliga, e vou desligar as dimensões e vou ligar o auxiliar. Fiquei apenas com esse trecho. Observe que no lado esquerdo fica faltando a linha vertical, porque, por padrão, o sistema coloca somente um dos traços da linha de chamada para evitar a sobreposição. Muito bem. Agora observe o seguinte, dentro desse conceito da cota colocada como cota associativa, eu vou lá no menu Mostrar e ligo uma opção que se chama Pontos de Dimensionamento. Aqui, ó, mostra pontos da dimensão associativa. Quando eu ligo essa opção, observe que surgiram dois pontinhos brancos aqui embaixo. Ó. Um nessa posição e outro naquela posição. Se me aproximar, eu vou ver que os pontos, esse aqui está correto e esse aqui está fora do lugar. Vou afastar um pouquinho só para fazer a operação aqui, vou mostrar para você. No menu Esticar, eu vou capturar aquele ponto ali, levo o cursor exatamente em cima do ponto
capturo com o botão do meio e aponto para o local exato que eu preciso que ele esteja, que é na posição do cantinho da parede. Com isso, eu já disse para ele qual o deslocamento desse ponto em relação àquela posição que foi medida originalmente. Por medida de precaução, eu estou aqui na layer auxiliar e vou desligar essa condição busca layer, de modo que o que eu selecionar aqui só vale para o que estiver contido na layer auxiliar. Então agora eu vou fazer uma janelinha ao redor. Olha o que acontece. Ele deslocou o ponto para aquele canto e a cota lá em cima automaticamente foi ajustada. Ó. De 95 passou para 1 metro e de 20 centímetros diminuiu para 15. Então o meu trabalho é meramente de devolver, mover para a layer, dimensões, essas duas cotas, essa e essa. E agora eu posso voltar lá ao menu de layers, vou desligar a layer auxiliar novamente e vou ligar a layer dimensões. Agora está corrigido. E neste caso em que eu cotei o projeto e me esqueci de cotar justamente a área da churrasqueira, como fazer para que eu cote ela sem ter que refazer o processo? Bom, aqui vale da mesma forma que a anterior. Eu vou usar novamente o menu mover e a layer auxiliar. Eu vou mover para a layer auxiliar essa cota, esse trecho de 5,30 m. E na layer auxiliar, vou ligar a layer auxiliar e vou desligar novamente a layer de dimensões. Agora aqui vale novamente aquela observação do pontinho de identificação da localização da nossa cota. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Vou lá no menu esticar, vou marcar, capturar o ponto naquele canto de lá. Eu preciso estar na layer corrente auxiliar. Vou capturar esse ponto aqui e vou levá-lo até aqui, digamos. Como eu tenho busca layer desativado, eu posso fazer uma janela ao redor desse cantinho e somente o que ele vai enxergar é o que estiver na layer auxiliar, que é a layer corrente. Olha o que aconteceu com a nossa cota. De 5,30 m, reduziu-se para 1,20 m. Então eu posso ir ao menu dimensionar, dimensionamento linear, e vou capturar agora esse ponto, mais esse, e o lugar da incidência da cota é exatamente esse aqui. Só que eu preciso ter um cuidado antes. Observe a cor amarela. Essa é a cor predominante na layer auxiliar. Vou trocá-la para branco. Então posso colocar a posição. Aqui está. Capturei com o botão do meio. Numa sequência, vou capturar o próximo ponto, que é esse daqui. Encerrado, eu não vou usar totalizador agora, porque o nosso totalizador já está obtido aquele anterior. Novamente, eu tenho, portanto, um trecho que era 5,30 m, foi fragmentado em 3. A parte do 1,20 m, 1,15 m e 2,95 m. O trabalho agora é ir lá no mover para a layer e devolvê-los para a layer de dimensões. Esse e esse. Assim, quando eu entro novamente no menu de layers e ligo a layer de dimensões, vou desligar o auxiliar, porque eu já não preciso mais dela. Observe o que acontece ali. Ó. Agora, a nossa cota continua exatamente igual como a anterior, na totalização, e os valores intermediários foram alterados. Eu tenho um trecho de cota de 1,20 m, um trecho de cota de 1,15 m e 2,95 m. Sendo que, como são cotas associadas, qualquer deslocamento que eu venha a fazer nessa peça daqui e, portanto, nos pontinhos de controle, irá refletir-se nas cotas na parte superior.